Bem-vindos a mais uma série de pensamentos que queremos, ao longo dos próximos tempos, vos apresentar. Sempre pensamentos baseados no livro que para nós é o mais importante, a Bíblia Sagrada, aquela que é a Palavra de Deus. E queremos com isso apresentar aquilo que transformou a nossa vida. Não foi uma religião, não foi uma ideologia, mas foi o relacionamento com uma pessoa, a pessoa mais excelsa do universo. E não há melhor época para falar dessa pessoa, porque a época que nós estamos a viver, a época natalícia ou a época do Advento, sempre traz à memória, quanto mais não seja essa figura histórica ou religiosa, chamada Jesus Cristo. Gostava de, nesta primeira apreciação e nesta primeira abordagem e neste primeiro pensamento, desenvolvimento de pensamento, pensar convosco um texto que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aparentemente é um texto meramente de apresentação histórica de um acontecimento, mas quando olhamos não unicamente para este texto, mas para o contexto onde ele está inserido, vemos que este acontecimento, que aparentemente é um acontecimento de coincidência, afinal, vamos a descobrir que essa aparente coincidência não era mais do que o cumprimento do grande propósito de Deus. E deixe-me desde já dizer-lhe que Deus tem para si um propósito de vida. Talvez a religião, ou talvez as situações de vida, ou talvez a situação ideológica que tem vivido, talvez tenha colocado Deus de parte. Mas deixe-me dizer, Deus procura-o, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus ama-o profundamente. Deus tem um plano para ser executado na sua existência em prol de si e em prol dos quadrantes em que está envolvido. E voltando à coincidência, ou à aparente coincidência, na regência do Imperador Augusto, o primeiro imperador do Império Romano, ele determinou que fosse feito um censo de toda a população que existia no seu império. Ora, naquele tempo, a Judeia estava sob o domínio do Império Romano e, na Judeia, alguma coisa estava a acontecer. Uma família, aparentemente, no contexto cultural daquele tempo, era uma família disfuncional, uma família que apenas o casal se encontrava ainda no estado de noivado, mas a senhora, ela ficou grávida, não da forma normal e convencional, mas alguma coisa que fazia parte do grande plano de Deus. Deus estava a entrar no mundo. Através desta gravidez, Ele se tornou Deus, o Criador do mundo, se tornou um como nós. Ele se tornou num homem e nasceu como um bebê. Não quero perder tempo agora com os pormenores que envolveram esta situação toda, mas quero chamar a atenção que aquilo que aparentemente era uma coincidência era simplesmente o cumprimento daquilo que já muito anteriormente havia sido predito. Este homem e esta senhora se deslocam para a sua terra de naturalidade, chamada Belém. E quando eles chegam para simplesmente a efetuarem este registro da sua própria existência como naturais daquela terra, esta senhora que estava grávida, ela chega ao seu tempo de dar à luz e este bebê nasce ali naquele lugar. Nada de extraordinário nisso, a não ser que aquilo que havia sido predito no passado pelos profetas, nomeadamente pelo profeta Miqueias,
estava naquele momento a ser cumprido. O Salvador do mundo, o Deus feito homem, o Deus que veio habitar entre nós, nascia naquela cidade pouco importante, mas que havia sido predito que ela receberia o Rei da Glória, aquele que viria a este mundo para executar o plano, o propósito de Deus, de modo a que esse plano e propósito de Deus que Deus tem para todas as pessoas que pertencem à humanidade, ele pudesse ter razão de ser, razão de existir e pudesse ter cumprimento. E o propósito de Deus naquele bebê, começado naquele bebê, era que aquele bebê se tornasse adulto, cumprisse todos os desígnios de Deus, vivesse uma vida sem pecado. E pecado, abrindo aqui um parênteses, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas este bebê, este homem, este jovem, este homem, ele viveu sem pecado, sem cometer algum erro diante de Deus. E nessa condição, o único ser humano que tinha essa condição, Deus feito homem, ele assumiu a posição que me estava reservada, que te estava reservada a ti. Era a posição de condenado diante de Deus. Ele assumiu-a e, ao morrer naquela cruz, cumprindo o propósito pelo qual ele entrou no mundo, ele ganhou para ti e para mim esta vida que tu podes usufruir, este plano que tu podes vivenciar, esta experiência de relacionamento com Deus que tu podes ter. Gostava de relevar outra vez aquilo que eu disse no início. Temos ouvido que este Natal vai ser diferente. Eu gostaria de desafiar a que o teu Natal fosse mesmo diferente e aceitasses da parte de Deus esta dádiva, o Deus feito homem que veio a este mundo para conseguir nos ganhar o acesso a Deus que nós tínhamos perdido por causa da nossa condição pecaminosa. A Bíblia é muito clara nisso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas por causa de um homem o pecado entrou no mundo, lembrando a origem do homem lá em Adão. Mas também por causa deste homem. Este homem que nasceu como qualquer um de nós, cresceu e enfrentou todas as coisas que nós enfrentamos. Ele cumpriu o propósito de Deus e deu-nos o acesso para que esse propósito que Deus tem para cada homem e para cada mulher possa também acontecer na minha e na tua vida. Basta para isso aceitares esta dádiva de Deus na pessoa de Jesus Cristo, aceitar aquilo que Ele fez por ti e ganhares este acesso a Deus e dele receberes o tal propósito, o tal plano que Deus tem muito específico para a tua vida. Não deixes que este Natal seja igual a tantos outros, mesmo que exteriormente lhe tenham rotulado como diferente por causa da situação pandémica que estamos a viver, mas aceita viver um Natal diferente e dizer: Jesus, eu aceito-te como meu Salvador, como a dádiva de Deus para que eu pudesse novamente ter acesso a Deus através do cumprimento do propósito para o qual tu entraste no mundo. Eu quero que na minha vida, neste Natal, o propósito de Deus possa acontecer na minha existência, o plano de Deus para a minha vida, para a minha família, para todas as coisas que eu estou envolvido, ele possa ter lugar na minha existência. Então, não é coincidência que tu estás a ver isso. Deus preparou para que tu tenhas acesso a esta informação, a possas assimilar e possas deixar que ela deixe ao teu coração e possas, neste Natal, teres um Natal diferente. Deus te abençoe.